Manipulação de resultados. O que não falta são exemplos disso no futebol mundial durante todo o tempo. Mas vocês deram a dica e nós fomos atrás. Hoje, a gente vai falar de casos de manipulação que renderam, efetivamente, punições a alguns clubes. Eu sou Matheus Schenck, este é o Nonsense Football, bora pro vídeo. É impossível falar de manipulação de resultados sem citar o futebol italiano. Lá, os caras são ninjas para a falcatrua. Tanto que Picareta é o sobrenome do novo técnico da Spal, um time italiano. Um dos primeiros escândalos conhecidos no futebol foi em 1927, quando o Torino ganhou o título italiano, mas perdeu no tribunal porque se provou que eles haviam subornado adversários. Em 1927. Na temporada de 81, um outro escândalo. Um verdureiro amigo do dono de um restaurante denunciou um esquema de manipulação para alimentar uma loteria ilegal. Mas peraí, um verdureiro? Sim. Massimo Cruciani era amigo de Álvaro Trinca, que era dono do restaurante La Lampara. E nesse restaurante havia sempre o hábito de muitos jogadores da Lazio irem lá jantar. Certa feita, os jogadores da Lazio convenceram os dois amigos a fazerem apostas numa loteria esportiva. Só que nem sempre a indicação era a mais correta. Os dois amigos começaram a perder dinheiro. E o Cruciani resolveu colocar tudo às claras na imprensa. Ali, começava a vir à tona o esquema conhecido como Totonero. Em mais ou menos 20 dias de investigação, 12 jogadores foram presos e 5 receberam ordem para depor. Vários nomes famosos estavam envolvidos, como Paolo Rossi, Bruno Giordano e Enrico Albertozzi, goleiro da Itália na final da Copa de 70. Houve várias punições. Milan e Lazio acabaram caindo para a Série B. Avellino, Bologna e Pescara iniciaram a temporada seguinte com menos 5 pontos. E 22 atletas foram suspensos ou banidos. Um dos banidos foi o próprio Albertozzi. Rossi, que seria o herói da Itália contra o Brasil na Copa de 82, pegou 3 anos de gancho. Em 2006 aconteceu de novo na Itália. E de novo um esquema bem grande. Também envolvendo um clube grande que acabou rebaixado, a Juventus. O esquema, conhecido como Calciopoli, veio à tona em maio de 2006, prestes a começar a Copa do Mundo da Alemanha. Luciano Moggi, um dos diretores da Juventus, teve áudios vazados de telefonemas em que escolhia árbitros para os jogos do time e para adversários. Isso aconteceu em meio à disputa do título da Série A de 2006, entre Milan e Juve. Havia muitas partidas da Juventus, do Milan, da Fiorentina e da Lazio em suspeita. O árbitro Massimo De Santis, que seria o italiano no apito na Copa, cedeu sua vaga por estar sendo investigado. Num grande resumo, os dirigentes desses 4 clubes entravam em contato com os chefes da arbitragem da Itália e escolhiam quais árbitros apitariam quais jogos, e ainda como eles se portariam nessas partidas. A Juventus, campeã dos últimos anos, teve essas taças revogadas e foi rebaixada para a Série B, em que começaria com menos 9 pontos. Os outros clubes punidos perderam pontos, mas não caíram. Foram eles Fiorentina, Milan, Lazio, Reggina e o Arezzo na Série B. A Itália foi palco de mais um escândalo em 2012. Nada mais, nada menos do que 21 clubes foram punidos com dedução de pontos por causa de algum envolvimento com esquemas de fraude de resultado. 61 pessoas foram punidas, sendo 52 delas ex-jogadores ou dirigentes. De todos esses clubes, havia só um que iria jogar a Série A daquele ano. O Pescara, campeão da Série B, foi punido com a perda de 2 pontos no início da campanha na Elite. Um outro caso conhecido no futebol europeu foi o do Olympique Marseille, que foi o campeão francês, europeu e que seria o representante da UEFA no Mundial Interclubes de 1993. O Marseille havia sido campeão francês pelo 5º ano seguido e levado à Champions League semanas antes. Ele era o primeiro time do país a ganhar a liga, com craques como o volante Deschamps e o goleiro Barthez. Acontece que dias antes da final contra o Milan, surgiram especulações de que o Marseille havia subornado os jogadores do Valenciennes, mas não para garantir a vitória, e sim para assegurar que o adversário iria poupar o Marseille de ter de se esforçar muito, devido aos olhos do time na final europeia. No fim, o placar de 1-0 assegurou o título nacional antecipado. Quando a polícia achou um envelope com 250 mil francos enterrado no quintal da casa da tia de Christophe Robert, atacante do Valenciennes, o esquema veio à tona. Jean-Jacques Eidelier, meia do Marseille, havia ligado para 3 adversários para combinar o suborno.
Um deles era o argentino Jorge Burruchaga, campeão do mundo em 86. Ele assegurou que aceitou, mas depois mudou de ideia e negou a grana. Segundo a esposa de Eidelier, o atleta tinha aceitado o papel de intermediador em troca de ser titular na final da Champions. O único jogador do Valenciennes a não aceitar em momento algum o suborno foi Jacques Glasman, que denunciou o caso para a diretoria do time. O presidente do Marseille, Bernard Tapie, foi preso por 8 meses em 95. O clube perdeu o título nacional, caiu para a segundona, mas manteve a taça europeia, só que não pôde representar a Europa no Mundial. A vaga ficou com o vice Milan, que pegou o São Paulo na decisão no Japão. Em 2015 veio à tona mais um esquema no futebol francês, dessa vez muito menor, na segunda divisão. No jogo entre Caen e Nîmes, em 13 de maio de 2014, os dois times empataram após um acordo entre os presidentes dos clubes. O caso veio à tona meses depois, e em maio de 2015, a punição foi anunciada. O Nîmes perdeu 8 pontos na segunda divisão. Provou-se que dirigentes do time haviam manipulado o resultado de 4 entre 7 jogos suspeitos. Por exemplo, o presidente do Nîmes, Jean-Marc Conrad, ligara para o mandatário do Caen dizendo que o empate servia para ambos e, depois da partida, presenteou o adversário com vários lotes de garrafas de vinho. Em 2013, saíram punições para vários ex-jogadores do futebol chinês. Foi quando saiu a decisão de punir o Shanghai Shenhua com a perda do título da Superliga Chinesa de 2003, 10 anos antes, portanto. Segundo a investigação, dirigentes do Xangai compraram adversários do Shanxi Guoli durante a campanha vitoriosa de 2003. Além disso, o clube foi punido em cerca de R$313 mil e perdeu 6 pontos no campeonato de 2014. 33 pessoas foram banidas do esporte, entre elas 4 ex-atletas da seleção da China. Um clube que já teve Clayton Xavier e Tyson também já teve dedução de pontos por causa de manipulação de resultados. Anos antes de contratar esses dois brasileiros, o Metalist Kharkiv teve que se ver com a justiça da Ucrânia. O Metalist teria comprado resultados de adversários na Liga de 2008, sob o comando do técnico Miron Markevich. Em 2010, quando a situação veio à tona, o treinador que comandava a seleção ucraniana chegou a pedir demissão da equipe nacional, que não foi aceita pela diretoria. Além do Metalist, o Karpat Lviv também foi punido. Ambos os clubes levaram uma multa de R$44 mil e perderam 9 pontos no campeonato. No Brasil, o caso mais recente de punição a clubes aconteceu em novembro do ano passado. 3 times, o Olímpia, o Barretos e o Paulista de Jundiaí, acabaram punidos na Série A3 Paulista. Todos eles foram punidos com 4 meses de suspensão por causa de um grande esquema. As suspeitas começaram a partir de 2 jogos, Barretos contra Linense e Paulista contra Olímpia na 12ª rodada da Série A3. Houve movimentação suspeita em sites de aposta nesses 2 jogos. Após alguns meses, o Tribunal de Justiça de São Paulo puniu Olímpia, Barretos e Paulista de Jundiaí. Todos levaram 4 meses de gancho e multas em dinheiro. Um jogador do Paulista, um do Olímpia e 5 do Barretos foram multados e suspensos por períodos que variavam de 6 meses a 1 ano. É claro que esse vídeo é um grande resumo, existem outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários para quem sabe a gente fazer uma parte 2. Espero que você tenha gostado e se sim, deixa teu like, comenta sempre aqui embaixo. Eu volto na próxima. Fui!